Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos trabalhar um pouquinho sobre a equação geral do plano, vamos verificar a dedução da equação geral do plano e aí vamos fazer um exemplo também para encontrar a equação geral do plano. Então aqui no GeoGebra tem a representação de um plano, tá? Um plano qualquer no espaço, aqui em azul. Tá? Para que a gente possa encontrar então a equação geral do plano, nós precisamos conhecer aqui então um ponto desse plano, que tem coordenada x1, y1, z1, um ponto que faz parte desse plano, e um vetor normal a esse plano, ou seja, um vetor que forma 90 graus com esse plano, ok? E esse vetor aqui tem coordenada A, B e C. Tá? Então, o que vai acontecer? Para que a gente possa encontrar qualquer ponto pertencente a esse plano, nós vamos formar entre esse ponto que nós queremos conhecer, x, y, z, e o ponto A, que é o ponto conhecido, um vetor. Tá? E esse vetor AP, ele tem uma característica em relação a esse vetor normal, que é os dois formarem exatamente 90 graus também. Tá? Então, são dois vetores ortogonais. É a partir da condição de ortogonalidade entre esses dois vetores é que a gente vai poder encontrar qualquer ponto pertencente ao plano. Porque qualquer ponto pertencente ao plano, juntamente com esse ponto A, vai formar um vetor que é ortonormal a esse vetor aqui. Ok? A esse vetor conhecido. Então, vamos voltar lá para a dedução. Isso. Então, o que vai acontecer? Nós sabemos, né, que dois vetores, para que sejam ortonormais ou ortogonais, o produto escalar entre esses dois vetores é igual a zero. Então, nós temos aqui o n, que é o vetor normal ao plano, o vetor conhecido, e o vetor AP, que é o vetor formado pelo ponto conhecido e um ponto qualquer do plano x, y, z. Então, aqui nós temos as coordenadas A, B e C que pertencem ao vetor n, que é o vetor normal ao plano, ok? O vetor ortogonal ao plano. E as coordenadas de AP, lembrando, né, o vetor sempre entre dois pontos, o ponto final menos o ponto inicial, então a gente vai ter x menos x1, y menos y1, z menos z1. Isso daqui, então, esse produto escalar tem que dar igual a zero. Quando a gente faz a multiplicação aqui de a coordenada em x vezes a coordenada em x, a coordenada em y vezes a coordenada em y, e as coordenadas em z vezes as coordenadas em z, a gente vai ter a montagem dessa equação. A vezes x menos x1, mais b vezes y menos y1, mais c vezes z menos z1. Tudo isso igual a zero. Bom, organizando essa equação aqui, a gente vai ter então a vezes x, mais b vezes y, mais c vezes z, que é a primeira parte de cada uma das multiplicações aqui, do termo das multiplicações, tá? E a vezes x1, b vezes y1 e c vezes z1, com sinal negativo. Então fica menos ax1 menos by1 menos cz1 igual a zero. Bom, essa parte aqui da equação, né? A vezes x1 menos a vezes x1 menos b vezes y1 menos c vezes z1 é uma parte conhecida, porque nós temos essas coordenadas. Nós conhecemos o vetor normal ao plano e conhecemos também o ponto que já pertence ao plano. Então, nós vamos considerar como esse número aqui como sendo uma constante, nós vamos chamar de d. Tá? Então, o d aqui é exatamente igual a essa partezinha da equação. Então, a nossa equação geral do plano ela fica da seguinte forma. A vezes x, mais b vezes y, mais c vezes z, mais d igual a zero. O conjunto dos pontos que satisfazerem essa equação, dos pontos x, y, z, que satisfazerem essa equação, pertencem ao plano determinado, ao plano que a gente está, então, calculando. Então, nós vamos fazer um exemplo agora, né? Encontrar a equação do plano definido pelo ponto A, 2, menos 1 e 3, e pelo vetor normal n igual a 3, 2 e menos 4. Então, olhando para a equação geral, a gente tem o A, B e C, que são as coordenadas do vetor normal, ok? E nós temos também o D que nós precisamos encontrar, que é exatamente o A, B
e C multiplicando cada uma das coordenadas do ponto conhecido A. x1, y1 e z1. Fazendo essa conta aqui, nós vamos encontrar um D igual a 8. Tá? Fazendo essa conta aqui, fazendo a multiplicação 3 vezes 2, então fica menos 3 vezes 2, menos 3 vezes 2, ok? Menos o B, que é 2, vezes o y1, que é menos 1, menos o C, que é menos 4, vezes o Z1, que é 3, tá? Então, nós vamos ter como resultado dessa continha aqui, D igual a 8. Então, feito isso, a gente já encontra aqui a equação geral desse plano, né? É formado pelo ponto A e o vetor normal N aqui, tá? Vamos fazer, então, o desenho dele aqui no GeoGebra, para demonstrar para vocês aí como é que fica isso. Vamos abrir um novo arquivo. Então, vamos colocar as informações. Primeiro, o ponto A, coordenadas 2, menos 1 e 3, ok? Então, já apareceu o ponto A aqui, o plano passa por esse ponto, na verdade, esse ponto faz parte do plano, né? Vamos calcular aqui, vamos colocar aqui o vetor normal, então, primeira coordenada do ponto que forma o vetor, 3, 2 e menos 4. Vamos solicitar aqui um vetor deste ponto, então, ponto B. Aqui apareceu o vetor, né? Então, o vetor tem coordenadas 3, 2 e menos 4, ok? E passa pelo ponto A. Então, aqui, para utilizar o comando do GeoGebra que já está pronto, vamos utilizar o comando de plano, ok? Então, existe um comando aqui que já está pronto, né? O plano perpendicular, ponto e vetor. Então, esse aqui que a gente vai utilizar, ponto A e vetor U. Tá aí o ponto que passa pelo ponto A, né? O ponto A faz parte desse plano, ok? E ele é perpendicular aqui ao vetor normal, né? Ao vetor N, ok? Tá aí o plano. É isso aí. Tá ok, pessoal? Então é isso, a definição de plano é simples, não é difícil, né? Basta que a gente lembre que a gente vai precisar sempre de um ponto pertencente ao plano e também do vetor normal deste plano, ok? Um abraço, até mais.